Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e esse vídeo é sobre a correção do PET volume 5 de língua inglesa do 8º ano, semana 1. Para quem está acompanhando os meus vídeos ou está assistindo pela primeira vez, se quiser ver as correções anteriores, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para que vocês possam acompanhar. E algumas pessoas me pediram para aumentar um pouquinho a fonte, a letra, para quem assiste pelo celular. Eu espero ter melhorado isso um pouquinho, mas se precisar, vão deixando nos comentários que a gente vai tentando ajustar, ok? Nessa atividade, então, vocês têm aqui a primeira página, que já é conhecida de vocês, e eu sempre trago as minhas dicas, que é ter o seu caderno, o seu material em mão, um dicionário e fazer seu próprio vocabulário. Não deixe de ler com atenção as orientações dos enunciados. Nessa atividade, vocês têm aqui uma imagem e um pequeno texto falando sobre qual é a importância do inglês no seu dia a dia, na sua vida, né? E aí, palavras novas que vocês vão memorizando aí ao longo do aprendizado de vocês. Antes de começar, né, vocês vão fazer aquela primeira leitura, conectando aí as palavras conhecidas e aquelas que vocês conseguem entender pelo contexto. Como o texto é pequenininho, é bem tranquilo, bem fácil, tem muitas palavrinhas aí cognatas. Se achar necessário, vocês podem fazer a segunda leitura, a terceira e quantas vezes for necessário, tá? Nessas questões aqui da questão 1, de A até F, são perguntas pessoais, então cada um vai responder por você mesmo. Eu coloquei aqui uma pequena revisão, só mostrando para vocês como a gente responde, né, dá respostas curtas, quando a gente inicia uma pergunta com um verbo auxiliar. No caso aqui, como eu tenho verbos no presente, o meu verbo auxiliar para fazer perguntas no presente é o do. Então, eu tenho aqui a primeira pergunta da letra A. Do you speak English? Eu quero saber se você fala inglês. E o do está aqui só para me auxiliar nessa pergunta. Ele está aqui só para mostrar que eu estou fazendo uma pergunta. E aí a resposta, se for positiva, vai ser yes, I do. É como se eu estivesse dizendo, sim, eu falo. Então, esse do aqui está reafirmando o verbo falar da pergunta. Se for negativa, no, I don't, ou no, I do not. Eu estou, então, negando, né, que eu não falo, e esse do aqui está reafirmando o verbo speak. Lembrando que eu vou negar duas vezes, né, o não aparece duas vezes aqui, e o sim também na forma do verbo auxiliar. Se eu quiser responder de outra maneira, pode? Pode. Se alguém te pergunta, do you speak English? E você quer dizer que você fala um pouco, né, não muito, então eu posso simplesmente responder a little. Eu tenho aqui também uma tabelinha com esses verbos todos que aparecem nas perguntas. É interessante vocês lerem as perguntas todas e observarem, né? Pode até grifar, sublinhar, colorir esses verbos que estão aí nas perguntas para vocês memorizarem. Então, eu tenho o verbo speak, que é falar, want, querer, learn, aprender, know, saber, write, escrever e like, gostar. Então, tem aí 6 verbos que para alguns podem ser novos ou não, mas aproveitem para memorizar, ok? E aí, dando sequência na segunda pergunta, do you want to learn English? Você quer aprender inglês? Se vocês vão responder só sim ou não, tá? Nessas questões aqui são respostas curtas, yes or no. Então, yes, I do ou no, I don't. Se vocês respondendo aí essas perguntas, estivessem conversando, por exemplo, com alguém, poderia dar continuidade a esse diálogo perguntando why, né? Se você responde sim, eu quero. Aí a pessoa pergunta why, por quê? E aí você vai falar por que você quer aprender inglês. E se a resposta for negativa, da mesma forma, por que você não quer aprender inglês, tá? Do you know to write something into English? Você sabe escrever alguma coisa em inglês? Yes or no? E aí vocês vão responder bonitinho, tá? Yes, I do. No, I don't. Se vocês respondem só yes ou no, pode soar um pouco mal educado. Por isso que a gente sempre tem que completar aí com esse verbo auxiliar, tá bom? E aí eu posso continuar esse diálogo perguntando what? O que você sabe escrever? Do you like international song or music? Você gosta de alguma música ou som, né, internacional? Você vai responder yes, I do ou no, I don't. E, dependendo da resposta, what kind? Que tipo? Que tipo de música você gosta? Do you know people that speak English fluently? Você conhece
pessoas que falam inglês fluentemente? Yes, I do ou No, I don't? E se a resposta for sim, eu poderia continuar perguntando who? Quem? Então, observem aí que nessas questões, vocês além de treinarem aí, visualizarem, memorizarem as questões com o verbo auxiliar, como vocês respondem, vocês ainda podem incrementar esse diálogo usando os question words, que são perguntas mais objetivas. E aí vocês vão responder com mais informações, tá bom? E a última pergunta é: Why English is so important in your daily life? Por que que o inglês é tão importante no nosso dia a dia, na nossa vida diária? E aí essas informações vocês podem retirar do texto, porque tem várias coisas aí comentadas falando sobre por que que é importante. Então, it's important because English is in our daily lives like travel, music, computing, science, sports, TV and cinema, medicine e etc. Tem outras coisas aí comentadas no texto e vocês podem incrementar colocando outras coisas, tá bom? Questão 2. Vocês vão escrever yes or no de acordo com a sua opinião. Então, também é uma resposta pessoal, tá? Eu vou repetindo, vou falando aqui as letras uma por uma para vocês responderem. How can English be useful to you? Como o inglês é geralmente utilizado por vocês? Como ele pode ser utilizado por vocês? At school, yes or no? At work, yes or no? To read technical books, ler livros técnicos, yes or no? To know people from other countries, conhecer pessoas de outros países, yes or no? In travels, em viagens, yes or no? To get a good job, para conseguir um bom emprego, yes or no? To understand song and film, para entender músicas e filmes, yes or no? To use computer, para usar o computador, yes or no? E por último, for your personal progress, para o seu crescimento pessoal, para o seu progresso pessoal, yes or no? E aí, depois de responder, questão 3, write em português. Então, vocês vão responder aí a questão 3 em português. Que fatos provam que o inglês é uma língua internacionalmente importante? Então, depois de ler lá a segunda ou a terceira vez o texto e responder essas questões, o inglês é a língua internacional das viagens, da computação, da música pop, da política, da ciência, medicina, dos esportes, da TV e do cinema. É o que está lá no texto, tá? Em que país o inglês é a primeira língua? Aí vocês vão fazer uma pesquisa, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês Reino Unido, Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália e Canadá, que são países que têm o inglês como primeira língua. Existem outros, mas esses são os principais, tá? Cite países onde o inglês é a segunda língua oficial. Quando vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem uma infinidade de países que têm o inglês como segunda língua. E aí eu coloquei aqui para vocês alguns. Camarões, Índia, Filipinas, Singapura, África do Sul. De acordo com seus conhecimentos, escreva um pequeno diálogo ou texto em inglês. Aqui você pode escrever, então, um pequeno diálogo, né, entre duas pessoas, como a gente comentou lá na questão 1, ou um pequeno texto sobre algo que você gosta, por exemplo, tá? Você pode contar aí um pouquinho sobre alguma coisa que você gosta, usando aqueles verbos que vocês aprenderam aí, tá? Que foram utilizados lá nas questões da questão 1. Então, mãos à obra, usem a criatividade e não deixem de escrever. A gente termina assim então a nossa atividade. Eu espero ter ajudado vocês mais uma vez. Não deixem de refazer as atividades. Pausa o vídeo e vai pegando aí as questões que vocês perderam. Enviem para os seus professores, se cuidem, fiquem bem e até a próxima.